Neste momento, convido os palestrantes, a senhora Alessandra Sea e o senhor Rafael Lima, ambos da SNI. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse evento. É um prazer recebê-los aqui, trazendo um tema de grande relevância para nós, da nossa área de infraestrutura. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Eu vou falar um pouquinho do currículo dos nossos palestrantes. Então, nós vamos ter uma palestra aqui, vamos receber a Alessandra Sea, que é graduada em Química pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, possui diversas certificações em cursos de escolas técnicas, tais como a Federal de Santa Catarina e de Campinas, São Paulo. Possui carreira consolidada na área de sinalização. Só sucintamente falar sobre ele. Então, é o seguinte, aquilo ali diz o seguinte, nós precisamos verificar a geometria das vias, a gente precisa verificar o que tem lá, a velocidade programada, a velocidade aplicada, se tem lombada, se é perímetro urbano, se não. Então, isso é uma junção de todos os incrementos da rodovia em um só pilar. Temos o pilar número 3, segurança veicular. O que vem a ser segurança veicular? São todos aqueles itens que compreendem a segurança do veículo. Cinto de segurança, airbags, testes de segurança. No nosso país, nós ainda aceitamos não ter a mesma segurança dos veículos de países de primeiro mundo. Então, estamos juntando comitês, tá, para a gente fazer com que esse tema seja de caráter obrigatório. Todo o item de segurança que nós temos lá fora, nós obrigatoriamente deveremos ter aqui, como item obrigatório mesmo, tá? Não é item opcional. Eu vou pular esse quarto pilar porque eu quero falar dele um pouquinho depois. Então, vou falar já direto do quinto. Vigilância e promoção de saúde e atendimento das vítimas, que nada mais é o atendimento mesmo durante o sinistro de trânsito e o pós-acidente de trânsito. Porque um atendimento bem feito, você pode reduzir as lesões que causam aí possíveis paralisações profissionais daquela pessoa envolvida. E o pilar número 6 é normalização e fiscalização. Então a gente vai falar sobre normalização o tempo inteiro aqui durante a nossa palestra. E quando a gente pensa em fiscalização, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Radar, bafômetro, não é? Isso tem a ver com esse pilar? Tem. Mas não é só isso. Quando a gente fala de fiscalização, é fiscalizar aquilo que a gente mesmo faz. A segurança da rodovia aplicada lá na rodovia. Nós, através de impostos, pagamos por esse serviço que o governo federal, ou municipal, estadual, etc., faz para nós. Então aquilo precisa ser fiscalizado, para que aquilo seja eficiente para o nosso desenvolvimento enquanto motoristas ou pedestres. Aí eu queria voltar nesse pilar aqui para falar um pouquinho dele, que esse pilar da educação do trânsito é muito legal. Perdão. Quem aqui é 40 a mais, como eu? Não parece, né? Eu sei que não parece. Ninguém. Eu sei que não parece, mas 40 a mais é o seguinte. Na escola a gente aprendia muito sobre trânsito, legislação de trânsito, algumas coisas. Era pouco ainda, mas a gente tinha na educação básica. E hoje em dia a gente se perdeu, né? A gente não tem mais isso na educação básica. Aliás, tem alguém de vocês aqui que não tem habilitação? Perguntei no lugar errado, né? Todo mundo tem? Bom, pensando nisso, é o seguinte:
Todas as pessoas estudam sobre o trânsito quando vão tirar a carteira de habilitação. É correto ou não? Por que a gente não estuda isso antes? A educação para o trânsito é o primórdio de tudo, é o que faz a gente entender o trânsito. Existem placas de trânsito que estão voltadas para o pedestre, não para o carro. Existem marcações ou tamanhos e dimensões de placas, formatos que são indicados para o pedestre. E se o pedestre não sabe, como que ele vai contribuir para o trânsito para que ele não se machuque? Ele é o cara mais frágil do negócio. O ser humano é a parte mais frágil do negócio, certo? Então, assim, falando de educação, a Constituição Federal garante que a educação para o trânsito é um dever do Estado, dos municípios e do Distrito Federal. Aonde está isso? O Penatrans está tentando resgatar isso para trazer isso para as escolas, para o movimento normal do cotidiano. Quando a gente fala de redução de acidentes, ou redução de vítimas, de mortes, de gravidade, o que a gente precisa entender primeiro? Educação. Por que países que têm educação mais elevada têm menores índices de acidente? São dois pontos. Tem um negócio do carro lá, né, que é mais seguro. A rodovia talvez seja mais segura. E a educação. Então, a educação para o trânsito faz com que eles fiquem mais seguros. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, avançando nesse tema, é o seguinte: quantos acidentes vocês acham que seria aceitável nós temos aí a cada ano? Quem sabe responder? Bom, Rafael, pensando nisso e pensando em que a gente tem um programa dentro do Penatrans que é o Visão Zero. O que é o Visão Zero? Ele traz a ideia de que nenhuma morte é aceitável, nenhuma lesão é aceitável. Então a gente tem que trabalhar no sentido de precisamos garantir que lesão aconteça. O Visão Zero surgiu na sua... E eles mudaram a situação do tráfego deles lá, quantidade de lesões, quantidade de acidentes. E esse programa se muda como um exemplo de sucesso. Vou falar um pouquinho então sobre quais são os princípios do Visão Zero, né? A partir de que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Nenhuma, é zero. A gente não pode partir de uma pode, duas pode. Não, nenhuma pode. Quando a gente parte desse princípio, a gente já tem um desafio grande para fazer. O segundo princípio é: os seres humanos cometem erros. Então, quando eu penso, eu tenho que projetar, eu tenho que desenvolver uma rodovia, eu tenho que pensar em materiais que protejam o ser humano, porque eles irão cometer erros. Eu não posso, eles não podem cometer erros, eles irão cometer erros. Nós cometemos erros. Às vezes ele está dirigindo, está distraído, e tudo isso quem está projetando, planejando, pensando em sinalização, pensando em engenharia de tráfego, tem que estar contemplando isso. Os seres humanos são vulneráveis às lesões. Então, como o Rafael falou, a parte mais frágil desse sistema somos nós, são os usuários. Então, a gente precisa garantir que os usuários estejam sempre protegidos por todo esse sistema. A responsabilidade é compartilhada. Isso é um ponto que o Rafael falou de educação. Então, quem é responsável por garantir? O governo é responsável. Também, mas não só. Todos nós somos responsáveis. Então, o governo tem sua responsabilidade, o pedestre tem sua responsabilidade, o motorista tem sua responsabilidade. Quem pensa e projeta a rodovia, a pavimentação tem sua responsabilidade. Quem faz a engenharia de tráfego de sinalização também tem sua responsabilidade. Então, a ideia do Visão Zero é trazer essa responsabilidade compartilhada para que a gente garanta índice zero de lesões. Gestão de segurança no trânsito é integrada e proativa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar conjuntamente esse processo de entender o todo e garantir que lá na ponta, quem é o usuário da via vai estar seguro, que a gente vai entender as fragilidades e necessidades, a gente garante que nenhum acidente ocorra. Esse é o processo, esse é o caminho. Então eu trouxe aqui um paralelo de como era a abordagem tradicional, pensando em acidentes e em sinalização, e qual é a abordagem do sistema seguro, né, que é o Visão Zero.
Então, como que eles viam o problema? O problema não é risco de sinistro. Hoje é mortes e lesões graves. Então, tudo volta para a parte mais frágil desse sistema. Então, eu preciso garantir que o meu problema é a incidência de mortes e lesões, não é mais o risco de sinistro. Causa, o comportamento humano. Aconteceu um acidente porque o cara estava no celular, aconteceu um acidente porque ele bebeu e dirigiu. É uma responsabilidade dele. Mas o sistema abordagem do sistema seguro entende que os seres humanos cometem erros. Então, essa é a nova visão. A gente tem que entender que os seres humanos cometem erros e a gente tem que prever isso no nosso estudo de engenharia. Responsabilidade individual. Cada um é individual na via. Não, a gente está no coletivo o tempo todo. A gente está no trânsito, a gente está dirigindo para a gente e para os outros. A gente está desenvolvendo um sistema de sinalização, não é só para eu entregar aquela rodovia pronta, é pensando no coletivo. Então, a responsabilidade tem que ser compartilhada, que é o que traz o sistema seguro como nova abordagem. Planejamento reativo. Acontecia o acidente, aí sim que eu ia ver por que aconteceu, quais foram as causas daquele acidente, e aí eu tomava uma ação. Com esse sistema seguro, não. Eu tenho que prever o que pode acontecer e me precaver disso através dos projetos, né? Garantindo a segurança. Demanda por segurança no trânsito. As pessoas não querem segurança. Isso é do ser humano. A gente, no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer situação, a gente evita ter atitudes seguras. Vamos pegar o exemplo aí de dirigir e falar no celular. Todo mundo sabe que é perigoso, todo mundo sabe que não pode, só que a gente sempre dá um jeitinho, a gente tem esse instinto aí suicida. Mas a gente tem que entender que a segurança é requisito fundamental. E esse é a abordagem que tem que trazer. A gente tem que trabalhar na educação e tem que trabalhar em entender, trazer para as pessoas a importância dessa segurança, de ter essa segurança, de atuar de forma segura, de pensar na engenharia de forma segura. Não pensar na engenharia somente pelo custo ou somente pela entrega. Pensar se aquele sistema vai ficar seguro. Então, essa é uma mudança interna de cada um, seja de usuário, seja de um projetista, por exemplo. A gente tem que pensar sempre no foco de segurança. Recursos. Salvar vida custa caro. Salvar vidas é custo efetivo. Então, quando você pensa, eu não vou colocar o material X porque é muito caro, eu vou colocar o Y, que é mais barato, vou pintar tudo com aquilo lá e deu. Quanto custa uma vida? Quanto custa para o Estado uma pessoa com uma lesão grave, com cirurgias e atendimento e todo o sistema de saúde, além do sistema de segurança? Enfim, é um custo que eu tenho que recolocar esse custo, pensar de maneira diferente. Eu não tenho que fazer a sinalização sem pensar que eu estou desonerando em outros campos do Estado, né? Objetivo. Número aceitável de mortes e feridos graves. Número ótimo. Então, antes se pensava, 10 ok, 5 ok, 2 ok. Mas e se 2 for da sua família, 3? Então, isso não é aceitável. Então, hoje, no Visão Zero, nenhuma morte é aceitável. Então, eu tenho que trabalhar pensando em engenharia que me traga eficácia e segurança para o usuário. Esse deve ser o foco, esse tem que ser o nosso foco. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o CNT, um relatório que foi finalizado no ano 2024, com os dados de novembro de 22 até novembro de 23. Estamos em um ano. A Confederação Nacional do Transporte, ela fez um estudo. Eu gostaria muito que, se vocês tivessem interesse, vocês olhassem de perto este relatório. Vocês vão ficar assustados. Eu vou passar aqui bem sintetizado aquilo para vocês, porque lá está mapeado certinho por rodovia, por estado, por região, sabe, tudo bonitinho, acidentes, qual é o tipo de acidente, qual é o tipo de colisão, se houve morte, se não houve, quantas pessoas envolvidas, feridos, mortos. É um relatório fantástico. Nós temos esses dados aqui para falar para vocês.
De todas as rodovias federais, tá? Estamos falando de rodovias federais. 56,8% dela apresentam problemas no pavimento. Qual é o problema? Variável. Um lugar é um tipo de problema, outro lugar é um tipo de problema. Lembre-se, nós vivemos num país de dimensões continentais. Então nós temos um clima em uma determinada região, outro clima totalmente diferente em outra região, tá? Então o próprio pavimento se comporta de maneira diferente em regiões diferentes, tá? Então vários problemas de pavimento, lá está detalhado, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia. 63,4% tem problemas de sinalização. Qual é o problema de sinalização? Vários problemas de sinalização. A gente vai diminuir aqui esses dados para a gente falar especificamente sobre eles. 66% tem deficiência na geometria da via. Geometria da via. Nossa, como é que eu faço, né, naquelas vias de encosta, onde a gente tem uma geometria mais complicada? Lembre-se, para quem trabalha nessa área, alguns já disseram, você já ouviu falar sobre isso, que a sinalização corrige a geometria, né? E isso nunca vai acontecer, tá? Então a sinalização te ajuda a dirigir melhor, a trafegar melhor, a passar melhor sobre uma geometria não favorável. Percentuais de faixas centrais e laterais em condições inadequadas. Falando de sinalização horizontal, desgastada 57% e inexistente 62%. Gente, vocês já pararam para pensar que 62% das rodovias federais do nosso país não tem sinalização qualquer? Olha que loucura, como é que a gente faz isso? Bom, resolvemos o problema, né? A gente tem aqui o mapa disso. Vamos lá, vamos pintar, vamos fazer tudo, colocar placa lá, a gente resolve tudo. Não é assim. A gente precisa de estudos e é isso que a gente vai falar agora. A nossa palestra está voltada sobre isso. Então a gente trouxe essas informações para vocês para a gente poder acertar o alvo com relação ao que a gente deve fazer com a sinalização nas rodovias. Bom, quando a gente fala de sinalização, a gente tem alguns exemplos aqui que causam mortes, acidentes leves ou graves, ou qualquer tipo de acidente que possa imobilizar uma pessoa ou levá-la à morte. Então, nesse primeiro quadro aqui, a gente vê que tem uma sinalização suficiente, certo? Tem ou não tem? Tem bastante sinalização lá, a gente não pode dizer que não tem. Mas o excesso de sinalização nesse caso ficou muito confuso. Este caso pode levar a um acidente grave em qualquer momento. Então não adianta ter a sinalização tem que ser adequada. O segundo quadrante lá de cima, não tem a sinalização, houve um acidente. Teve imprudência do motorista ou não teve? A gente não está discutindo isso aqui. A gente está discutindo que em determinado momento, visualmente assim, a gente já está vendo que, como tem uma travessia em nível, a gente já vê que tem uma placa faltando ali. Vocês conseguem identificar qual é? A Luciana disse que vai dar um brinde para quem acertar. Sabe? Sabe identificar qual é? Aí, Lu, te deu o brinde, Lu. Dê a preferência, mas a principal mesmo. Cadê? A gente não trouxe ela. Eu posso falar? Quem falou? Qual que é o brinde? Olha lá atrás da câmera lá. Ô, Mário, qual que é o brinde? A placa de sinalização R1 é a principal. Para, cara. Pare. Está lá escrito pare, você tem que parar. Se ele tivesse parado ali, ele não teria sofrido um acidente ou causado um acidente de alguma maneira, certo? Então, assim, sinalização insuficiente. Você vai falar que foi imprudência do motorista? Talvez ele mesmo não viu. Então, quando a gente faz a nossa parte e deixa o local adequado, sinalizado e visível, e mesmo assim ele causa um acidente, aí é falta de educação para o trânsito, tá? A gente confunde com imprudência, às vezes mas às vezes não. Aqui embaixo é a mesma coisa, um acidente que gerou morte, né? A pista claramente foi refeita aqui, né? O pavimento, porém o pavimento ficou sem sinalização e provocou um acidente com mortes. Então, uma notícia triste para te dar. A gente só tem 15 minutos. Por quê? Sério? Então acelera aí. Bom, vamos lá. Então, pensando em tudo isso que o Rafa já colocou ali,
a gente tem que mudar, criar uma mudança de paradigma mesmo. A gente tem que pensar que a sinalização não é a maquiagem da via. A gente precisa entender que é parte de engenharia de tráfego. A gente precisa entender a importância da sinalização estar efetiva, existir e ser efetiva para que a gente tenha resultado. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de sinalização que está informando, que está cuidando, que está delimitando o tráfego, que está garantindo a segurança. Pode passar. Outros exemplos. E uma aqui que eu queria só destacar é a importância da sinalização noturna, a importância de ter um material que garante a aderência de microsfera de vidro, que garante que eu tenha uma sinalização noturna eficaz, que garantam materiais que garantam a segurança dos usuários. Então, esse é o pensamento, a gente tem que pensar sempre nesse sentido. Então, a gente tem diversas possibilidades, infinitos materiais aí no mercado que oferecem diferentes características para que a gente possa escolher o melhor a cada situação. Então, olha Um minuto, Rafael, um minuto. Olha a gente falando de novo sobre os pilares lá, né? Vamos falar de 3 passinhos rápidos aqui, ó. O primeiro passo para você fazer uma sinalização eficiente é você estudar a rodovia lá. Não adianta você pegar uma prancheta e estudar. Tem que saber aonde você vai ver. Por quê? Lá você pode ter acessos irregulares que não estão na sua prancha. Você pode ter geometrias diferentes, clima diferente, geração de neblina, local que chove mais, que chove menos. Você tem informação de ventos, etc. Tem uma série de coisas que você precisa procurar no campo. É só lá que você vai ter essa resposta. É lá que você vai saber se o VDM, que é o volume diário médio de veículos, é maior de caminhões, é maior de veículos leves, etc. Então, é no campo, tá? E o segundo passo? Conhecer sobre os materiais e suas características. Pode passar as imagens. Como eu falei, a gente tem aí no mercado uma série de materiais que performam diferente, que têm características diferentes, justamente para que a gente possa escolher eles para os locais mais indicados, para que eles performem melhor. E eu não posso usar o mesmo material em todo o trecho que eu tenho para pintar. Eu tenho que entender esse local, eu tenho que saber quais pontos vai ter mais exigência, onde eu vou ter mais abrasão, onde eu tenho um problema de aderência. Esse tipo de entendimento e conhecimento dos materiais nos levam a isso. E o terceiro passo nada mais é do que você treinar as suas equipes para executarem o serviço de maneira adequada. Então, não adianta você ter o melhor equipamento, ou um profissional de grande gabarito, ou materiais especiais, se você não aplicá-los de maneira correta, tá? Então, treinamento de equipe é fundamental. Nós, enquanto empresa, ICD Vias, do Grupo SMI, nós promovemos workshops e treinamentos para todo o Brasil, tá? Então a gente está fazendo a nossa parte para tentar levar conhecimento técnico para que vocês consigam desenvolver melhor a ação lá na rodovia. Então a gente tem o seguinte entendimento, que vai voltar lá no tema da nossa palestra. Quais são os pilares que garantem que a gente vai ter uma sinalização, uma engenharia de tráfego eficaz e segura? Primeiro pilar, projeto, que é o que a gente falou, ir para campo, estudar, entender aquele local, entender quais são as necessidades daquele local, para que eu possa saber o que eu vou fazer a partir daí. Eu tenho essa realidade, e agora? Segundo pilar, especificação. Eu preciso entender dos materiais que existem no mercado, conhecer esses materiais, buscar profissionais que entendam desses materiais para que sejam suporte dessa especificação e definir qual é o material ou equipamento que é mais indicado para cada situação. E execução. Treinamento e qualificação das equipes, fiscalização eficaz. A gente pede para ser fiscalizado, a gente pede para que tenha fiscalização, a gente quer treinar os fiscais dos órgãos
porque a gente quer que todos estejam preparados, com conhecimento suficiente para que chequem o nosso trabalho, para que chequem se o nosso material é bom, se foi aplicado de maneira correta, se tem qualidade, se o serviço vai ser seguro e eficaz. Então, continuando aqui falar um pouquinho, nós somos fabricantes de materiais e a gente resolveu trazer para vocês, além desse pensamento, né, dessa visão de todo, que é uma engenharia de tráfego pensada de uma maneira ampla, não somente na pintura ou na colocação de uma placa, de um pórtico, enfim, é um todo que a gente tem que analisar. Então a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre os materiais que existem no mercado. Uma coisa que eu queria ressaltar muito é que todos os materiais para a sinalização horizontal viária são regulamentados pela ABNT no CB16, que é o Comitê de Transportes e Tráfego. Todos os materiais que estão aprovados, homologados, testados para a sinalização horizontal viária são discutidos e normatizados nesse CB. Então, nossos materiais todos atendem aos requisitos das normas. Então, eu trouxe aqui tintas acrílicas. A gente tem a tinta 12935, que é para pintura provisória, resina acrílica, solvente. 11862, que é uma tinta já mais robusta, entrega mais abrasão, então eu posso fazer uma pintura definitiva com ela, eu devo fazer, ela vai gerar uma boa aderência de microesfera de vidro, adere bem ao pavimento. E a 13699, que é a tinta base d'água, acrílica também, que performa tão bem quanto a base solvente, só que ela tem outras características de aplicação. Eu tenho que entender se aquele pavimento vai receber bem essa tinta, ela seca por coalescência, é um sistema de secagem um pouco diferente, mais delicado, só que são soluções. Então, eu entendendo o meu local de aplicação, eu consigo ver qual é a melhor tinta. Pode passar. Aqui são os exemplos das nossas tintas, né, para ilustrar as cores disponíveis e tal. Termoplásticas, que também são regulamentadas pelo CB16. A gente tem termoplástico aplicado pelo processo de extrusão, que é para faixa de pedestre, símbolos, setas, mais indicado para isso. Aspersão, que eu posso trabalhar aí para faixas longitudinais, em locais que exijam mais abrasão. Alto relevo, que é o que vai dar a solução lá de sinalização sonora para pontos de baixa visibilidade ou curvas perigosas, onde eu vou ter aí uma solução para o usuário de, caso ele tenda a sair da pista, o pneu vai passar, vai sair um som e ele vai, estou saindo da pista, mesmo que não esteja visualmente funcionando. E o termoplástico pré-formado, que é uma solução muito interessante para locais de difícil acesso, onde esse caminhão de pintura de termoplástico, que é um caminhão grande, na maioria das vezes não consegue acessar. Então é um material que é pré-formado. Lá no nosso stand tem uma amostra aplicada no chão. A gente trouxe esse material aplicado para vocês verificarem como que ele adere bem, como que funciona. Ele é pré-formado na fábrica, já nos símbolos e formatos que o cliente quiser, e eles são aplicados com aquecimento no trecho. Então, com um carro pequeno, um maçarico, você já consegue fazer essa aplicação. É uma solução bem interessante. Pode passar. Aqui são os exemplos dos materiais, só para ilustrar. Plástico a frio. Hoje, sem sombra de dúvida, é a tinta mais robusta que a gente tem no mercado, é a que entrega maior desempenho, ela entrega maior durabilidade, abrasão, aderência, enfim, é um material sem comparação. Eu trouxe aqui só um recorte que nessa norma do plástico a frio, nós temos 4 tipos de plástico a frio, que são específicos para cada aplicação. Então eu tenho 2 aplicações spray, que é para aplicar faixa longitudinal. Eu tenho 2 aplicações que é mais manual, que eu posso fazer áreas ou eu posso fazer setas, lombadas. Só que essa tinta ela tem uma versatilidade muito grande. Mesmo uma tinta spray, eu consigo aplicar ela em algumas soluções que poderiam ser provisórias, mas elas acabam sendo mais efetivas às vezes até que uma tinta acrílica. Tá? Na norma ela traz explicando cada um desses tipos, e quem quiser saber um pouquinho mais depois, passa lá no stand que eu explico. Pode passar. A gente tem também as normas de dispositivos auxiliares, que são as taxas e taxões, que hoje o CONTRAN traz aí, explica muito bem, focando onde aplicar, onde utilizar, porque
durante um bom tempo se utilizou de maneira incorreta esses dispositivos, que eles são para auxiliar a sinalização, e muitas vezes são eles que garantem a visibilidade, e não é esse o papel deles. Então a gente tem que ir mudando esse paradigma para que eu use o material para o que ele é feito, não para eu corrigir uma falha de um outro item, né? Segundos, Rafael. Gente, vocês sabem o que é microesfera de vidro? Pode parecer uma pergunta boba, né? Microesfera de vidro são bolinhas de vidro que sem elas a sinalização não vale nada. Ó, forte isso, não é? Então, gente, o conhecimento sobre esse material vai indicar a vida útil da sua sinalização. É este carinha aqui que vai trazer a visibilidade necessária para que você possa guiar o seu carro de maneira segura. Então, não adianta você ter uma tinta maravilhosamente potente, como todas as doses que nós temos, se a gente não utilizar este carinha aqui, tá? Então, nós precisamos entender que a qualidade desse cara vai trazer toda a diferença para a sua sinalização. Então, para melhor e para pior, tá? Então, hoje, no mercado, a gente tem uma norma 16184 que categoriza os tipos de microesferas, que são essas aqui, para cada tipo de aplicação. Lembre-se, a norma faz com que o produto seja analisado de maneira criteriosa para que você possa utilizá-lo de maneira correta. Perdão, de maneira correta no trecho. A sinalização horizontal viária depende diretamente deles. Eu tenho 8 horas de conteúdo para contar aqui para vocês e obviamente eu não vou conseguir explanar demais. Mas em termos bem práticos assim, para ilustrar para vocês, é o seguinte: quanto mais ela for redondinha, bolinha, melhor ela é. A norma especifica a quantidade de bolinhas que tem que ser bolinhas, e não ovais ou caquinhos de vidro ou material deformado. Esse material deformado não retroreflete e ele prejudica a sua sinalização. Então você tem equipe, você tem projeto, você tem tinta, você tem equipamento, só que se você não colocar uma esfera de boa qualidade, você vai prejudicar todo o seu sistema de sinalização, tá bom? E aonde você vai encontrar, obviamente, a matéria-prima de microesferas de vidro de ótima qualidade, eu não preciso demonstrar para vocês, né? Está aqui na sua frente. Bom, Rafael, tu teve acelerado. Ela falou que a gente vai ser expulso daqui. A gente tem as normas, eu trouxe aqui as normas também de execução para a sinalização horizontal. Então, além de normatizar os materiais, o CP16 também normatiza como eu devo aplicar esses materiais. Então, aqui nessas normas, eu tenho todas as características de equipamento, como devo aplicar, que tipo de preparação do pavimento necessita, enfim, tudo que precisa ser feito no trecho, essas normas trazem. Aqui eu trouxe alguns exemplos de equipamentos que garantem que o meu material de qualidade, no local ideal a ser aplicado, no local que ele deve ser aplicado para performar, sejam equipamentos de qualidade. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de equipamentos que garantem isso. Aqui a gente tem as normas também que são de fiscalização, que são, hoje, a maneira de fiscalizar o material já aplicado é medindo a REC. Então esse é o parâmetro do mercado. Então tem normas que especificam também como deve ser feita essa fiscalização, essa medição, com diferentes tipos de equipamentos. Aqui são 3 tipos de equipamentos diferentes. Rafael, tu tem pouquíssimo tempo. Bom, a gente está falando agora da parte de fiscalização. Lembra dos pilares lá que a gente veio falando, de execução e tal, de fiscalização? Que a fiscalização não era só o bafômetro, não era só a condição do material que estava lá. A fiscalização está aqui. Existe uma métrica para você aplicar o material. Então existe uma métrica para você medir se aquela aplicação ou se aquele material condiz com as normas estabelecidas
pelo CB16 da ABNT. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho. A gente vai falar muito, né? Não pode, né? Não pode. Sinalização ferroviária, então aqui a gente tem as métricas dos suportes metálicos, o material polimérico, que é o poste com material reciclado, tem os suportes metálicos de aço. Aqui tem alguns exemplos para você ver. Então aqui nós temos os postes de aço, os braços projetados. As placas, como a gente vai medir a placa, tudo numa placa se mede, tá? Então você vai medir aqui, ó, a chapa de alumínio, a placa se o aço é zincado, as películas retrorefletivas, você vai medir através desta norma, a 14644, e lá está dizendo placas, de como você deve confeccionar essas placas. Um exemplo prático aqui, ó, uma fotinha aqui, olha que legal, bonitinha, né? Tá bonitinha? Tá lá implantada. Só que a placa não tem que ser só bonitinha. Lembra aqueles requisitos que a gente viu lá atrás? Então aqui a gente vai ter que medir. A gente vai ter que saber se esse poste atende à legislação, atende às normas técnicas, se a chapa que a placa foi feita atende às normas técnicas, se a película que foi feita atende à norma técnica e o mais importante, se a aplicação dela na rodovia foi feita de maneira correta. Lembra que tem uma norma lá? Todas as normas têm normas de aplicação. Se ela está no ângulo correto, o ângulo que você coloca uma placa interfere diretamente na visualização dela e para atrapalhar quem está vindo atrás. Tá? Então a gente tem material para falar muito tempo aqui para vocês. Muito tempo? Não tem, Rafael. Então vamos lá. A mesma métrica serve para os pórticos, semipórticos. São estruturas muito robustas, que são importantes da gente entender. Esse eu não quero passar muito rápido não, porque isso aqui é importante, gente. A gente tem visto no mercado materiais sendo fabricados por empresas que não têm know-how para isso. E isso é complicado, porque veja bem, você imagina uma estrutura dessa, ela está sobre a pista. Vamos pensar no pior caso, sei lá, no pior. Esse material ele fica sob efeito de vento 24 horas por dia. Vento, condição climática, névoa salina, etc. e tal, depois ela está implantada. Você imagina esse negócio balançando e se por alguma acaso ele cai, aonde ele vai cair? Ele não tem como cair do lado da pista, atrás da pista, numa vizinha, ele vai cair em cima dela, e é onde trafega os veículos. Então é importante que a empresa que fabrica esses materiais atenda a todos os requisitos normativos, tá? Então quando vocês forem trabalhar com isso ou projetar isso, procure as empresas que façam esse material e analise eles, tá? Conforme norma. E aqui, esse aqui é o bebezinho novo aí para vocês. Durante 2 anos a gente arduamente bateu os estudos com técnicos, engenheiros e tudo para trazer uma normativa de um material menor do que um pórtico, porém muito mais prático que ele, né? Você imagina um pórtico no meio da cidade, cara, que ele toma um espaço tremendo, né? Sem falar que ele traz mais risco à população. Então essa norma foi desenvolvida para os materiais que são utilizados em vias de pista normalmente, mas não obrigatoriamente, pode ser usado em outro lugar, para vias municipais do município, e ele tem um grande alcance de até 6 metros de braço projetado. Então, essa norma veio para estabelecer algumas regras e normalizar aquilo banalizado no mercado, tá? Então hoje, se você quiser fazer um negócio dentro da norma, tem que atingir esses requisitos. Eu nem vou olhar mais para trás. Então aqui, de tudo aquilo, novamente a gente vai falar sobre métodos de medição de retrorefletividade. Nada mais é do que a fiscalização da plantada, que é ir lá no trecho, no campo, e fazer a medição periódica da retrorefletividade da sinalização implantada. Opa, perdão. Gente, então a gente, só para finalizar, eu só queria citar um projeto que é o PROSEG, que é do DR do Paraná, que ele estudou o seu cenário e conseguiu implementar tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então ele projetou, ele estudou quais eram as necessidades dos locais, fez projetos, especificou projetos padrões
E em cima disso, eles desenvolveram todo uma logística. Pode ir passando os slides aí, Rafa, rapidinho. De entendimento do local, pode passar. Quais eram as características que eles precisariam atender naquela região? Pode passar. Eu queria falar um pouco mais, mas não dá. E trabalham com materiais certificados, exigem laudos, exigem materiais selados para garantir que esse material é de qualidade. Seguem as leis, seguem as normatizações para a identificação desses materiais, para seguir o projeto. Mesma coisa com dispositivos auxiliares. E aqui é um exemplo só de como eles fazem o controle. Eles recebem essas informações de forma padronizada e funciona muito bem para eles terem o resultado, discutirem o resultado e promoverem novas ações. É um projeto muito legal, vale a pena vocês conhecerem. Até a gente tem a Narayana aqui, que é a responsável por, acho que já fez algumas apresentações por aí desse projeto, e é sensacional, assim, é um projeto que a gente deve se espelhar para o resto do país. Por último, só queria passar esse videozinho para mostrar para vocês que é de uma rodovia lá do Paraná, onde é uma sinalização nova. Vocês vão ver aí que já é uma sinalização nova, então ela tem uma retro, tem as taxas, tem as placas, está tudo funcionando bonitinho. Porém, como a gente sempre busca pensar em melhores tecnologias para garantir maior segurança em pontos específicos, aqui a gente tem o elemento cerâmico, que ele garante aí uma retro muito maior do que a gente já tinha antes, né, no comecinho do vídeo, para garantir segurança, num ponto mais crítico. Aí é uma ponte, um local de entrada e saída de ponte, então eu preciso de maior visibilidade, eu preciso garantir mais segurança. Então, em pontos específicos, eles vão e colocam esses materiais que garantem maior performance, que garantem maior resultado. E acabamos. A gente estava quase levando bolinha na cabeça aqui já. Bolinha de papel. Bom dia, hein? Bom dia. Boa, Mari. Abaixar. Bom? Meu Pedro. Bom, muito obrigada, né, pela excelente explanação. Gostaríamos mesmo de até conhecer mais, né? Mas como a gente tem a próxima palestra, né? Então, por favor, quem tem perguntas, a gente aproveitou e utilizou um pequeno espaço aqui da pergunta, mas se houver, por favor, encaminhe aqui pelo QR Code e nós estaremos encaminhando aos palestrantes. Enquanto isso, eu já queria também dizer para vocês que o que mais foi ressaltado aqui nessa palestra, nessas duas palestras de qualidade mesmo, é que hoje todas as áreas têm que estar trabalhando integradas, né? Não adianta achar que a gente vai construir rodovias para carros, né? Que nós temos que construir rodovias para as pessoas, ou seja, e principalmente com foco nos vulneráveis, que são os motociclistas, os ciclistas e os pedestres. Então, foi muito importante, né, essa explanação, e a gente agradece muito e até convida, né, são as empresas que estão aqui junto neste grande evento que é o Enacor, que vieram pessoas de vários estados. Eu sou do Tocantins, né, da JET, que é o DR Tocantins. Então, assim, muitos vieram aqui ávidos por conhecimento e principalmente pelas novas tecnologias, terem contato com novas tecnologias, e isso tudo engrandece o evento, né? Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu cumprir o nosso prazo, mas como não veio ainda nenhuma pergunta, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, que a gente ainda tem um tempinho, pode ser? Sim, ó, tá vendo? Então, na verdade é o seguinte, eu sou dessa área também, né, diretora lá do DEM, e a gente tem percebido, primeiro a gente tinha uma dificuldade porque as normas da BNT, anualmente elas são atualizadas,
E quando você vai fazer uma licitação, você tem que estar totalmente atualizado também. A gente vai ter uma grande licitação lá na de sinalização. E muitas vezes somos questionados, né? Porque no termo de referência ou no estudo técnico preliminar não foi citada a norma correta, né? Então, assim, é um grande desafio para os DRs, né? Que do poder público, está totalmente atualizado com relação a essas normas. E é muito importante que os órgãos tenham isso como o foco dos mais importantes. E o que foi destacado aqui, e que não teve muito tempo, é a questão da fiscalização, que a gente vive dando treinamento para os fiscais, para utilizar os equipamentos. Eu gostaria que você, por gentileza, Rafael, ou a Fabi, falasse sobre um pouquinho desses equipamentos, né? Porque a fiscalização, ela coloca, ou seja, em destaque justamente as empresas que trabalham bem, né? Porque, como eu estava dizendo, todos nós temos que trabalhar integrados. Empresas, técnicos da iniciativa privada, técnicos do poder público, todos precisam estar trabalhando juntos, para a melhoria da segurança. Eu vou falar porque o Rafael fala muito, então eu vou resumir. Gente, então assim, primeira coisa que eu gostaria de falar é que hoje as reuniões da BNT são híbridas, ou seja, elas acontecem online e presencial. Isso facilita muito que todos participem dessas reuniões. Então, é muito interessante que em todos os órgãos, TRs, empresas privadas, quem quiser, pessoa física, né, que tenha interesse em entender e participar desse setor, participe dessas reuniões. Porque hoje está muito prático, está muito fácil. No celular tu consegue participar da reunião e tá sabendo o que está acontecendo. Então, convido, né? Eu sempre convido nas palestras que a gente faz para que vocês participem, todos vocês participem aí do CB16, que é bem importante. Inclusive, o posicionamento de vocês é muito importante, para não ficar só fabricantes e aplicadores, né? E tem um outro lado também. E falando sobre a fiscalização, a ABNT, o CB16, ele traz aí as normas de fiscalização que se resumem basicamente em medição de retrorefletância, seja na sinalização horizontal ou vertical. Que essa norma traz todas as diretrizes de como deve ser feita essa fiscalização, que equipamento utilizar, quais as características desses equipamentos, que posicionamento tem que estar o equipamento na via, como deve ser, quantas leituras devem ser feitas, traz detalhadamente tudo isso. Então, essas normas garantem que vocês, utilizando aqueles parâmetros, vocês vão conseguir fiscalizar de maneira correta, né? E o participar das reuniões engrandece muito esse conhecimento. Porque às vezes a gente lê ali a norma, fica com um monte de ponto de interrogação que a gente não consegue, mas isso, mas e aquilo? No debate a gente consegue clarear muito mais essas dúvidas e essa participação é muito importante de vocês todos no CB16. Tivemos aqui a manifestação de uma colega do DENIT, né? Destacando o Programa Nacional de Educação para o Trânsito da Conexão DENIT, importante iniciativa para a mudança de comportamento de todos os usuários visando a segurança viária. Alguém se quiser comentar? É só, na verdade, um comentário, né? Obrigada. Inclusive, vocês estão com um trabalho muito bonito ali, está sendo logo na entrada, né? Está sendo lá no estande também, tem um trabalho de apresentação do trabalho do DENIT a respeito desse programa, né, Nacional de Educação para o Trânsito. Conforme o senhor ressaltou, quem não acredita na educação, né, não acredita na mudança, né? Então, é muito importante isso. Ok? Muito obrigado. Vamos aplaudir, portanto, os membros desta mesa e tivemos a oportunidade de falar sobre engenharia de infraestrutura de tráfego, relação entre garante e adequada performance dos materiais na via com foco na obtenção da sinalização segura e eficaz aos usuários. Eu peço que a presidente da mesa, a senhora Ana Paula, faça a entrega dos certificados aos participantes de painel.
vir ao centro, receber os certificados da mão da nossa presidente de mesa. Recebe, portanto, a senhora Alessandra Sea e agora recebe o senhor Rafael Oliveira. Vamos fazer a foto. O pessoal está ligado à CNI, né? SNI. Ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez vamos aplaudir esta mesa. Encerra por aqui as palestras do auditório Atalaia.